Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. E o papo de hoje vai ser nada mais, nada menos do que continuar falando de ansiedade, mas numa outra perspectiva. Ansiedade à mesa. Como é que a nutrição pode facilitar, ajudar ou atrapalhar a sua saúde mental e seu bem-estar? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. As duas já vieram aqui no podcast. A Jaqueline, que é nutricionista, formada aí pela Unirio, a minha nutricionista, né? E ela vai se apresentar também. E a Caroline, né? Para os não íntimos, né? Para os íntimos, Carol. Todo mundo é Carol. Que é, além de minha filha, também é advogada, mas está aqui para fazer, vamos dizer, alimentar esse bate-papo como alguém também que tem curiosidade sobre esse assunto, tá bom? Então, vou passar a palavra primeiro aí para Jaqueline, né? Um prazer estar aqui de novo, eu sou formada há 15 anos pela Unirio e sou especialista em obesidade, emagrecimento e doenças autoimunes e inflamatórias. Que beleza, gente, que doença inflamatória é uma coisa que a gente não tinha noção que existia, mas que pode, né? Que pode e que realmente aferra com a vida da gente, eu acho. Você, Carol. Eu sou a Caroline, sou advogada e eu tô aqui no sentido de trazer as perguntas que, de uma forma geral, passa pela cabeça das pessoas em relação a esse tema, fazer um contraponto aqui. É isso aí. Então, vamos começar por aí. Nós falamos sobre ansiedade de uma forma mais geral aqui no nosso último podcast. Mas a gente sabe que a ansiedade, que é quase que uma marca do homem contemporâneo, né? Estou falando assim, não é de pessoa com transtorno, estou falando de estar ansioso, de um mundo ansiógeno, da gente estar sempre com pressa, a gente está sempre devendo. Que impactos que isso tem para o nosso corpo e para a nossa nutrição. E como é que essa nutrição, né, como a gente pode melhorar o nosso bem-estar, né, por meio da alimentação. Porque eu acho que, assim, até eu vou começar por uma pergunta, já é a segunda pergunta, que as pessoas confundem nutrição que nutre com que engorda. Sim, né? Exatamente. E eu acho que, assim, não vou comer isso aqui para você que engorda. Não, mas isso aqui é nutrição, cara. Então, assim, eu vejo muito isso, né? Então, que saídas a gente tem e essas diferenças para a gente começar essa conversa? Normalmente, o que acontece? As pessoas, elas têm ainda uma visão muito limitada da nutrição com aquela visão do emagrecimento. Uhum. Então, que é aquela visão muito pontuada na caloria. Isso aqui é 0? Então, isso aqui tem pouca caloria. Tá, mas e o que tem ali naquele produto a mais que pode estar impactando tanto na ansiedade como em qualquer outra coisa? Isso aqui tem muita caloria, mas isso aqui tem muita caloria e tem outros nutrientes. Então, a primeira visão que as pessoas, né, precisam começar a ter é que a comida, além de calorias, ela tem nutrientes e esses nutrientes, eles têm impacto no nosso corpo. Então, vamos pegar um exemplo. Estamos falando de ansiedade. O que mais aumenta essa ansiedade, né? O que da alimentação pode impactar mais? Açúcar. O nosso grande coleguinha, né? Então, assim, eu sei que as pessoas não queriam que eu dissesse isso, mas é real, é o açúcar. Por quê? Porque ele vai trazer o quê? Mais energia, vai levar a insulina. Então, se você leva a insulina, você já está fazendo um caminho todo para o quê? Para o caminho de te dar liberação energética. Só que, se você não está andando, correndo, você está sentado numa mesa, assim, só comendo brigadeiro. Para onde vai essa energia toda, sabe? Então, o que você coloca no seu prato pode estar te ajudando, sim, colaborando com esse meio, né, que você vai te deixar mais ansioso, mais enérgico, ou pode também te ajudar a ir por um caminho que vai te ajudar a reequilibrar suas emoções também. Uhum. Eu estava pensando aqui que o açúcar, né, me parece que na Idade Média era um tipo droga, né?
Eu acho que é tipo droga, né? Até porque ele vem do mesmo lugar que faz o álcool, que é da cana-de-açúcar, né? Deve ter um porquê, né? E os estudos mostram pra gente, né? O quanto que o açúcar, ele tem esse impacto de vício, né? Então, de vício, de necessidade, né? Não é aquilo assim, tô com uma vontade de comer não sei o que lá, não. Eu preciso, eu acho que essa coisa assim é um tom que... E aí baixa a sua... Teoricamente, baixa a sua tensão, mas eu acho que aí sim, aumenta, né? Sim, porque você tá ficando com aquela energia acumulada. E quando a gente fala de açúcar, às vezes as pessoas pensam assim, só no brigadeiro, no bolo. Açúcar é excesso, massa, né? Macarrão, pizza. E a gente não tá falando de uma fatia que tu vai comer ali no final de semana, nem do brigadeirinho. A gente tá falando do excesso, daquele consumo que é um alto consumo. Então, isso vai gerando esse nível de energia que você tá num meio de cobrança, com muitas coisas a fazer. Para onde vai essa energia toda, sabe? Então, isso começa Vira gordura, né? Exatamente. Além do acúmulo de gordura, isso começa a te deixar mais o quê? Mais preso a esse vício alimentar e também colabora para você ficar cada vez mais ansioso. A autoimagem da gente está muito influenciada hoje pelas mídias, né? Quer dizer, ela fica influenciada no sentido de que eu tenho que corresponder àquela coisa linda que o outro está me mostrando. Outro dia eu estava conversando até com um paciente que falou comigo assim, fulano está fazendo assim, é assim que tem que fazer não sei tal coisa, é assim que tem que fazer tal coisa, não consegui fazer tal coisa, tipo assim, estou desesperado, né? Eu falei, mas você nunca viu esse fulaninho falar quando ele briga com o filho, quando ele tem ataque, quando ele enfia a cara num monte de chocolate? Ele não vai mostrar isso para você. Então, a gente também está muito influenciado por essas mídias e influencers também, que te dão dieta, que te dão fórmulas, né? A fórmula da soluções fáceis. Soluções fáceis. Por exemplo... Aspas, né? Come ovo todo dia, o tempo todo. Eu já ouvi isso e tem muita gente que faz isso, né? Eu falei assim, não dá fome. Eu falei, sim, mas não deve ser muito bom isso, né? Você já viu essas dietas de come ovo? Só ovo? Ai, olha, são tantas dietas que a gente, às vezes... que sempre chega um paciente com uma nova, que a gente fala assim, meu Deus, cara, mais uma... Onde tiraram isso, né? Mais uma nova, é do sol, é da lua, é da terra. E assim, é o que eu falo, não tem segredo. Se chama mudança de estilo de vida. Então, a sua alimentação, ela precisa englobar várias coisas. Não adianta você falar, vou comer só ovo, vou comer só isso. Porque quando você vai para um caminho desse, você está trazendo uma mudança de hábito em cima de um resultado. E na verdade, é sustentável, né? Aquilo ali não vai durar por muito tempo. Não, você fica com ódio do negócio. E quando a gente está falando aqui sobre ansiedade, qualquer outra coisa, você precisa entender que aquela dieta não precisa só te fornecer caloria. Ela precisa te fornecer nutriente. Né? Então, assim, exatamente. Tem tantos nutrientes A comida importantes. é vida, né? A gente precisa de comida para viver. O problema é a relação que você estabelece com a comida, né? E com o que você come, e como você come, com que quantidade, né? Porque eu também vi, né? Isso aí eu imagino que seja também uma realidade, né? Que desses pozinhos aí que você bota, né? De sódio, não só do sal, mas todo aquele gostinho bom, né? Que você fica tentado aquelas coisas muito industrializadas, né? Que dá vontade de comer mais, né? Você nunca come um Cheetos, né? Sim, é por causa do glutamato monossódico, né? Então, tudo que tem o famoso glutamato monossódico, e aí você já pode pegar e marcar esse nomezinho aí na sua agenda. Eu já anotei mentalmente. Glutamato monossódico. Então, comprou algum produto, vai lá na lista de ingredientes, tem isso, cuidado, você vai ficar viciado. Porque ele é um ingrediente para dar sabor, aumentar o sabor daquilo ali. E aí, qual é o ponto de partida? Você começa a se acostumar a consumir esses alimentos que a gente chama de altamente palatáveis. Uhum. E tem esses tipos de ingredientes, um deles é o glutamato. Ele vai atrofiando a papila gustativa. Com isso, você vai sentindo menos o sabor de alguns alimentos. E aí, o que acontece? Você vai tendo desejos por alimentos ricos em glutamato, em açúcar. E
menos desejo pelas verduras, pelas frutas, porque eles vão ficando mais sem graça, Eu acho, sem sem graça, sabor. inclusive. Vai ficando cada vez pior. Eu sou uma pessoa que fiquei muito doente quando era criança. Eu tinha muita infecção de garganta. Então, era aquela pessoa que não comia. Então, o que acontecia? Eu só comia o que eu queria, né? Porque as pessoas falavam, vai comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso me desenvolveu um paladar horroroso, porque eu só gostava de coisa muito gostosa. Sim, altamente palatável. E que incluía a Coca-Cola, inclusive. Uma coisa que eu preciso... Nada contra, Cola, mas... brigadeiro, Presunto. Meu Deus. Ai, isso foi um sofrimento, abrir mão de tudo isso. Quer dizer, abrir mão mais ou menos, né? Mas, e aí você não cria esse hábito de sentir o gosto das coisas. Eu agora fico falando para mim assim, o gosto desse negócio é esse aí, ó. Sem açúcar. E para me livrar do adoçante também é uma dificuldade. Porque eu acho que o café, ele tem gosto de café só se ele tiver adoçado, né? Então, eu não sei como é que a gente faz a gente gostar desse gosto, né? Acostuma. Eu não costumei. Olha, eu sou aquela que não comia verduras e legumes, tá? É. E aí eu falei Também assim, antes de me tornar nutricionista, né? Quando eu era adolescente, eu falei assim, eu quero ser uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável come frutas e verduras e legumes, então vamos comer. E eu fui na marra. Não, né? Então, assim, dava vontade de... Eu tinha ânsia de vômito. Eu também, com pera. Nossa, eu tinha ânsia de Não, vômito. era com alface. Né? Eu como todas as verduras, todos os legumes hoje? Não, mas a grande maior parte, sim. Então, assim, a gente tem que entender que alguns alimentos a gente não vai comer. E tá tudo bem, isso é gosto, isso é não pessoal. É só legume e verdura, né? Alguns alimentos de Sim. geral. Agora, ó, pelo menos o básico a gente precisa consumir, porque tudo isso tem um efeito, né? O uso constante de determinados adoçantes, eles vão aumentar a permeabilidade intestinal, que é uma das coisas que hoje mais se estuda. Qual o problema da permeabilidade intestinal? Que está ligada também com a ansiedade e com qualquer questão, né, emocional. O intestino, ele é para ter as células juntas, coladas umas com as outras. Quando a gente começa, essas células começam a ter um espaçamento entre si, o que acontece? Essa barreira intestinal, que era só para passar coisas boas, começa a passar tudo. E a gente começa a fazer resposta inflamatória. E se a gente faz resposta inflamatória, a gente precisa lembrar que o intestino, ele tem um intestino eixo cérebro. E aí eu começo Exatamente. o quê? A desenvolver mais outras questões, como ansiedade. O intestino, eu vi agora recentemente que ele é um grande produtor, né, de serotonina e de dopamina. Sim. Né? A gente antigamente achava que tudo era o cérebro, né? Hoje a gente já sabe que o intestino é o segundo cérebro, já tem uma função. Eu diria assim, que a gente pode pensar em mente, né? E aí, como é que a gente pensa tudo isso, né? Como é que a gente administra tudo isso? Eu estava pensando aqui no caso da Carol, que a gente começou a estranhar muito depois que apareceu um bebê nessa nova geração recente que não pode comer açúcar até 2 anos. E fica tipo, por que não pode comer açúcar até 2 anos? Né? Para ele aprender. E não significa que depois de 2 anos ele vai ficar comendo açúcar o dia inteiro, porque é isso que a família está esperando, ele fazer 2 anos para entupir ele de doce. E eu falei, gente, é porque é a formação do paladar, não é isso? Para você, porque se você der um doce para uma criança nessa idade, ele não vai querer comer outra coisa. Eu dou vários doces na fruta, eu dou até mesmo mel eu não dou para ele, eu evito, entendeu? Raramente eu dou alguma coisa com melzinho para ele, mas é doce da fruta. E isso é importante porque quando você começa a consumir mais o açúcar, não é só o fato de que você está consumindo mais o açúcar, e claro, açúcar e os produtos, né, com açúcar. O problema é que todos os outros alimentos que não contêm o açúcar, eles vão perdendo uma certa graça. Não tem gosto de nada, né? Então, assim, você começa a ter desejo por esses alimentos palatáveis e você vai perdendo o brilho pelos outros e você vai se condicionando a sempre consumir esses tipos de alimentos. E assim, vamos pensar um pouquinho agora também. Isso aí, num melhor cenário, a gente entendendo isso, quem sabe, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas, embora tenham todas essas informações, elas trabalham naquela lógica do só um docinho, porque eu mereço. Hoje eu
Trabalhei muito. Hoje eu fiquei muito cansada. Hoje me estressei pra caramba. Hoje qualquer coisa que não foi legal pra mim, eu bem mereço, né? Eu quero fazer... Posso fazer uma colocação antes dela responder? Claro. Eu acho que um docinho, porque você merece, é uma coisa. O problema é o que vira esse um docinho, se é um docinho só mesmo. Você vai comer uma colher de doce de leite ou você vai comer um pote? Porque eu acho que essa que é a coisa do eu mereço e do doce, porque vai te dando essa fissura de que não é um só. Você não vai comer um docinho, você vai comer um bombonzinho, você come 3, 4, 5 bombons. Eu acho que é isso. Uma caixa. Já comi logo 5, o que que tem? Como é que é? Vou chutar o balde, vou comer logo exatamente. essa caixa toda, amanhã eu começo tudo outra vez. Existe uma explicação para essa reação nossa, assim, de... Do eu mereço? Não, que você come um e você não come um. Da Porque se você compulsão, comer né? um, ok, também. Mas eu tô me colocando aqui como povo, tá? Eu tô falando Então. besteira. Não tá falando besteira. Você tá falando o que acontece com a grande maior parte das pessoas. O que acontece é que, assim, quando a gente vai trabalhar, desviciar o paladar do paciente, existem etapas. Então, quando a gente precisa trabalhar o paciente. Por quê? Uma pessoa que está acostumada, né, a comer muito doce, ou ela não tem o controle, falar também para ela, come um... não, pega a caixa de bombom e come só um bombom. É desumano. Porque a pessoa ela não vai pegar um só e comer, né? Ela vai esconder dela mesmo. Ela vai chorar. Por mais que Vai ela comer tenha... aquele bombom chorando. É desumano você virar para uma pessoa e falar com ela, olha, tu vai lá e pega e come só um. Não, ela não tá acostumada. Ela vai chegar em algum momento... Ou talvez nunca chegue a esse momento de pegar só um e como. Mas a gente precisa visualizar por que aquela pessoa ali tem aquela compulsão, digamos assim, por doce. Às vezes, aquela compulsão, ela está atrelada a vários aspectos. E as pessoas não sabem. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu como muito doce porque eu gosto de comer muito doce. E não é só gostar. Muitas vezes a pessoa que vai comer do açúcar, ela tem uma questão intestinal, né? Disbiose, símbolo, sifo, que são vários problemas intestinais. Quando a pessoa ela tem algum problema a nível intestinal, ela tem uma necessidade por comer doces que ela não suporta ficar sem. Aí você tem que trabalhar esse intestino. Não se controla. Não se controla. Aí você tem que trabalhar esse intestino. Então pode ser que tenha alguma coisa atrelada ao intestino. Outro segundo ponto é a própria rotina alimentar da pessoa. A grande maior parte hoje das pessoas que eu recebo em consultório consomem muito pouca fibra e proteína. Quando a gente consome pouca proteína ao longo do dia e pouca fibra, a gente tem necessidade por consumir carboidratos. E são carboidratos o quê? Que te elevam a energia rápido. E aí vem quem? Os docinhos. Os docinhos, os bolos, os pães. Então, será que na sua rotina alimentar ali tá encaixado? Né? Você está consumindo proteína, fibra ao longo do dia de forma correta? Porque só o fato de você fazer isso, você já diminui muito essa compulsão por doces. Então, pode ser o quê? Deficiência de algum mineral. Cromo, por exemplo. Que é facílimo de dosar. Um exame de sangue, você vai lá e você vai dosar. Se você tem cromo, se você tem magnésio, que são minerais importantíssimos para ajudar com relação à quantidade de açúcar. Então, muitas vezes, a gente vai depositar tudo no emocional. Mas tem uma parte física. Então, primeiro a gente trata a parte física. Não, vamos ter certeza que esse paciente aqui, né, que essa pessoa não tem nenhuma deficiência mineral, não tem nada no intestino, a rotina alimentar dele está super tranquila. Feito isso, muitas vezes, ele vai começar a ter controle sobre e comer um docinho, saber ter aquele controle. Mas muitas vezes também não vai ser esse caso. Muitas vezes é uma questão psíquica mesmo. Muitas vezes vai ser uma questão de fazer um tratamento, uma terapia, desenvolver algo ali para trabalhar. E muitas vezes vai ser só um sabotador. A pessoa está vivendo num nível ali de autossabotagem, né? Mas assim, das experiências que eu tenho em clínicas, às vezes, pacientes, por exemplo, que precisava emagrecer. E aí, assaltava a geladeira, precisava emagrecer e assaltava a geladeira. E a gente começou a ver que aquilo era uma forma de também
não entrar em contato com todas as angústias, com todos os entraves, com todas as questões que ficavam muito ali adormecidas, porque aquilo era tão tensionado, aquilo era tão horrível, que a pessoa ficava ali, me ajuda a sair disso, me ajuda a sair disso. E é interessante que conforme você vai fazendo todo o acompanhamento, a pessoa vai saindo disso. Ela vai entendendo que quando ela saltava a geladeira, peraí, não foi do nada. Alguma coisa aconteceu. Então, assim, nada é muito separado, mas eu acho, sim, concordo com você, né? Por exemplo, a gente vê os esforços que as pessoas fazem para fazer suas dietas e tudo. Eu não estou falando de dieta nem necessariamente para emagrecer. Às vezes você tem que fazer uma dieta porque você é um transplantado renal, você tem que fazer dieta porque você tem algum tipo de doença. Diabetes, ou cardíaco, enfim. E você também, mas é interessante que a gente vai muito para a lógica do emagrecimento, né? Que a gente precisa ter um corpo, né, dentro de um padrão. Por exemplo, atualmente eu acho que, por exemplo, meu marido precisa de um nutricionista no sentido da nutrição mesmo, porque ele tem uma academia de jiu-jitsu, ele é professor, e ele dá várias aulas por dia. Sim, e ele aquilo trabalha com o corpo exatamente, dele. é um esforço hercúleo, né, que fala, ele faz muita força o dia inteiro, entendeu? E eu falei assim, você não pode comer a mesma coisa que o resto da família come, você precisa ter uma alimentação mais elaborada, enfim, por causa disso. Talvez ele tenha que comer docinho, né? Quem sabe? Às vezes, para ele, o docinho não vai fazer nada. Cara, eu quero falar aqui, um parênteses. Se alguém que escutar esse podcast souber um jeito de parar essa minha tosse, porque é impressionante, gente. Eu não consigo. Eu não sei se é alergia ao ar, porque Ao ar? Nossa. Ao ar-condicionado. Ao ar-condicionado. Coitada. Parar de respirar, né? Difícil. É uma missão complicada. Ao ar-condicionado. Pessoa que tem ar-condicionado. Eu não sei. Mas eu acho, eu imagino, mas eu não posso viver num planeta que está ficando aquecido sem o raio do ar-condicionado, né? Enfim, vamos voltar aqui à nossa conversa que você estava falando, né? Sim. Então, existe essa coisa muito da nutrição voltada para o emagrecimento que você estava falando. E é isso, a nutrição é uma coisa que comida é vida, você precisa de comida para viver. E você precisa estar nutrido. E para uma pessoa que tem esse trabalho que ele tem, por exemplo, ele tem que ter uma alimentação diferenciada, porque ele faz muita força, ele gasta muita energia. Ele deveria estar tendo uma alimentação para ele ter mais energia, uma suplementação para ele proteger as articulações dele, porque ele lida muito com isso. Então, hoje em dia, quando a gente vai pensar em alimentação, a gente tem que pensar assim, quais são os benefícios que eu preciso ter através da minha alimentação que vai além do básico, né? Porque a energia é o básico, a gente precisa de energia para viver. Mas o que eu posso tirar ali da minha alimentação? Por exemplo, eu trabalho muito com a mente, né? Eu atendo os pacientes, tem que montar a dieta, tem que ver exame. O que eu faço? Eu faço suplementação para aumentar o meu foco. Né? Mas você não vai mas você come super bem, mas hoje em dia só da comida não dá, né? Tem que se suplementar também. Então, a gente está falando aqui sobre essa questão da nutrição, é super importante, eu acho que todo mundo devia se conscientizar disso, mas já notaram que quando assim, a pessoa precisa, decide ou vai entrar e uma nutricionista para começar um programa alimentar, seja lá, normalmente com uma certa restrição, cara, aí bate a nossa amiguinha da conversa, que é a ansiedade. Porque a primeira coisa, pelo menos que eu escuto muito, mas e aí eu não vou poder comer aquilo, mas aí eu não vou poder, então eu também não vou poder ir à festa, porque eu também não vou poder beber, porque eu também não vou poder fazer não sei o que lá. E aí, é melhor não ir, não. Aí começa, não, mas eu tenho que ir, eu tô falando porque a ansiedade é essa coisa, né? Esse pensamento antecipatório que fica na tua cabeça. Não, aí, então, não, mas aí eu não vou conseguir emagrecer, meu Deus do céu, meu joelho tá doendo, preciso fazer alguma coisa, não, então eu vou, mas espera aí. Mas se eu for, eu tenho que pensar bem, quem é que vai fazer alguma coisa que não vai me tirar do lugar? Me tirar desse lugar onde eu estou acostumada, onde eu vou... Porque rola muito essa questão de você... Pô, e agora, né? Como vai ser a minha vida tão sem graça, tão bege, né? Porque vai ficar tudo sem cor.
né? Porque eu não vou poder mais fazer as coisas que eu fazia, né? E a pessoa, então, aproveita, né? E vai na nutricionista na terça, no fim de semana, enfia o pé na já come bastante. E aí aumenta também a ansiedade. Chega, e muitas vezes, eu não sei quais são os seus índices, né? Mas eu vejo muita gente já desistir. Nem vai, ou quando vai, já nem come. Faz isso. É muito caro também, essa também, mas vou chegar nessa parte. É muito caro tudo que você compra. Não, nutricionista, mas eles compram coisa muito cara. Eu falei, não acho não, mas, né? Assim, a grande maior parte dos meus pacientes falam assim pra mim, já que você tá falando do caro, eu vou começar do caro. Eles falam assim pra mim, como eu economizei depois que eu passei a vir aqui. Porque, de fato, né, gente, a comida em si, por mais que hoje tudo esteja mais caro, né, a gente tenha... Mas quando a gente vai fazer uma reeducação alimentar, ainda sai mais em conta do que quando a gente está de livre demanda. Porque a gente, em livre demanda, a gente gasta muito mais e gasta sem ver. Tanto é que os pacientes falam isso, né? Falam, nossa, como eu comecei a economizar depois que eu comecei a cuidar da minha alimentação. E não só pelo que você paga, mas pela forma de preparo que você aprende. Você joga menos coisas fora, você aprende a fazer uma compra mais assertiva, né? Então, você acaba otimizando isso. Agora, a questão da ansiedade, desses pensamentos, né? Eu sempre falo com os meus pacientes que a primeira forma que a gente tem de trabalhar a nossa mente para encarar um processo de reeducação alimentar ou de emagrecimento é você começar a entender que você vai fazer uma mudança de hábito, mas que isso não significa que você vai entrar numa bolha e nunca mais você vai comer isso, vai comer aquilo. Não é assim, sabe? Ai, meu Deus do céu. Eu vou numa festa e não vou comer mais nada. Mas já foi, tá? Porque a gente estava falando, né, assim, quanto que ir uma nutricionista começar uma reeducação alimentar igual privação. Vai comer pouquinho, né, Carol, que a gente estava falando isso, vai comer... Uma castanhas e um polenguinho no seu lanche, querida. Toma aí. Morre de inanição. Morra. Aí depois de uma semana você pega e vai para um rodízio, entendeu? Come a vida e dali por diante você joga fora tudo que não, eu já ouvi falar assim, não, se você estiver com fome, bebe água, né? Cara... abre, né, por exemplo, um tsunami ali dentro do estômago, porque a água se revolta. Eu acho que a questão é muito essa coisa da privação de que você não vai poder e você não vai poder mais. Na verdade, eu acho que ninguém pode, não deveria poder, ou muito, né? Não exatamente. A não ser que você tenha uma alergia alimentar, alguma coisa específica. Meu marido, por exemplo, eu acho que ele pode muito, porque... Então, a não ser que você tenha alguma coisa específica ou esteja fazendo algo muito específico. Não, eu tô fazendo agora um tratamento para intestino e durante 15 dias não vou poder comer determinado alimento, né? Aí tudo bem. Mas a grande maior parte das... Primeiro que assim, fome propriamente dita, fome física, né? O paciente só vai passar se ele passar numa dieta muito restritiva a nível de caloria. E hoje a grande maior parte dos nutricionistas, eles não trabalham com essa restrição absurda, sabe? Até porque hoje a gente... os próprios estudos mostram pra gente, a nível de emagrecimento, que é muito mais eficaz a gente trabalhar com escalas, né? Você vai mudando aquelas programações a cada 15, 20, 30 dias, do que você fazer uma restrição muito gigantesca. É muito melhor para o emagrecimento eu ir fazendo esse trabalho. Vamos trabalhar com uma rotatividade, que a gente chama, né, de cardápios, do que uma restrição. Agora, o que... a pessoa, às vezes, né, o que eu falo muito para os pacientes é que ele precisa classificar qual é a fome dele. Porque... Dele é um... Nunca, de 20 mendigos. Você tem fome de quê? Muitas vezes não é fome física. Eu vou fazer aqui um adendo aqui, porque eu faço terapia há muitos anos, né? Eu engordei muito nos últimos tempos que eu parei de fumar e minha ansiedade foi lá para cima, obviamente. E eu tenho trabalhado essa coisa de tentar perceber qual é o tipo de sentimento que está me levando a querer comer uma determinada coisa. E eu vou te falar que é um processo extremamente doloroso e difícil.
Porque você começa, ao invés de você ir pra comida, você começa a olhar pra dentro e falar, mas isso, eu quero comer isso aqui agora, porque justamente eu mereço, porque eu tô com uma dor de alguma coisa, ou eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu tô angustiada, enfim, eu tô triste. Você muda o foco interno. Exatamente. Né? E você tem aquela coisa, a compensação do prazer imediato de comer uma coisa que você gosta, porque é um prazer, né? E assim, ó, pra vocês terem uma ideia, quais são os tipos de fome que a gente tem? Que eu trabalho no consultório com os meus pacientes. Existe a fome física, que realmente vai acontecer se o paciente estiver fazendo uma dieta de 3 castanhas com um polenguinho, um copo d'água. Uma maçã para arrematar a fome da criatura. Aí nós teremos a fome física, que normalmente é a fome por falta realmente. Você tá 5, 6 horas sem se alimentar ou tá comendo muito pouco. Fora a fome física, nós temos a vontade, né? Que é uma questão de um hábito. Ai, tô com vontade hoje de comer cachorro quente. Nossa, vontade de comer um cachorro quente, sabe? A pessoa se acostumou, foi ali na rua, sentiu o cheiro, viu, né? Deu vontade, gente. Tem a fome social. Por exemplo, a gente vai para um aniversário e a gente não come porque tá com fome. Já mira na bandejinha dos docinhos, né? Tem qual? Eu fiz isso nesse fim de semana. Então. Qual será que tem aqui? Então, que é uma fome que está muito desenvolvida quando você está... porque alimento não é só nutrição, é social também. Então, você está envolvido ali. E temos 2 grandes fomes que nos dão muito trabalho no consultório. Que uma é a fome emocional, que está ali... entremeada por um gatilho emocional, então a gente tem uma questão de emoção. Estou ansioso, como, estou triste, como, estou feliz, vou comer. E a que dá mais trabalho de todas, que é a fome hedônica. Vocês já ouviram falar desse termo? Toda vez que eu explico isso para os pacientes, eles falam assim, eu tenho isso. Vamos lá, a gente vai falar. Vamos lá. Também Vamos ver se a gente tem também. Aí eles ficam assim, eu tava na rua, eu já tava querendo ter aquela fome que você falou. Hedônica. Hedônica. A fome hedônica é quando a gente procura no alimento o prazer. Então, são aqueles alimentos, ou melhor, aquela combinação que vai elevar a nossa dopamina e vai trazer um sentimento bom, uma sensação gostosa, sabe? Pavê. Então, assim, só que pra gente elevar a dopamina através da alimentação, a gente precisa de 2 ingredientes: açúcar e gordura. E pronto, eu pensei canjica, eu adoro canjica. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. O abacate. O abacate, ele tem gordura, mas ninguém que tem fome hedônica vai procurar o abacate porque ele não tem açúcar. Mas se você joga um melzinho, um mel, o próprio açuquinha ali, né? Então, assim, toda vez... Melhor que um brigadeiro, né? Toda vez que você fala da fome hedônica, você vai falar de alimentos que contenham açúcar e gordura. Então, vai ser um brigadeiro, que ele tem gordura e ele tem açúcar. Doce de leite. Uma pizza, um doce de leite. Agora eu vou falar isso, gente. Quando eu tiver com uma fome, se eu falar, eu tô com fome hedônica, vão falar, caraca. Porque você tá necessitando de um prazer, você tá necessitando de um momento bom, você tá necessitando daquele momento ali trazer algo, sabe? Um upgrade pro seu dia. E eu acho interessante que a gente também tem uma expectativa. Eu sei que eu vou falar uma coisa que é quase utópica, mas a gente espera muito que tudo que nos ajude, que nos acalme, que nos relaxe, tá sempre do lado de fora. Então, eu vou pegar para mim o que não tenho para ter. E a gente, às vezes, não presta atenção quanto que a gente tem coisas boas, sentimentos bons, experiências boas, que a gente também não está acostumada. Porque eu acho que a gente, voltando a essa coisa de cenário contemporâneo, dessa pressa, né? Eu estava falando hoje sobre essa questão do estresse. O estresse, a gente vive situações de estresse, teoricamente, né? Num cenário bem fofinho. A gente tem um estresse que por exemplo, vai fazer uma prova, você se estressa, mas daqui a pouco aquilo cai na adaptação, deu tudo certo. Você vai, sei lá, encontrar uma pessoa que você gosta muito, namorado, marido, ou enfim. Aquilo eleva seu nível de estresse, um desafio, né, qualquer que você tenha que fazer. E aí depois volta para a adaptação. Isso tudo bem. O problema é que volta para a adaptação. Então, significa que a gente
sobe os nossos níveis, né? De adrenalina, enfim, dos outros todos que tem aí. E aí você depois acerta aquilo. A gente se adapta, porque nós somos seres que estamos aqui hoje, porque a gente se adapta muito bem. Acontece que se isso muda sistematicamente, né? O tempo todo tem uma coisa nova, um desafio, uma coisa nova para você fazer, uma demanda, você vai aumentando o seu nível de estresse, que passa a ser cotidiano. Ele já não é mais uma coisa que você tem eventualmente para se adaptar. Você tem que se adaptar o tempo todo. Então, aí a ansiedade... E você eleva também os níveis de cortisol, né? Com estresse. Isso, eu esqueci o nome, mas é isso aí, o cortisol. Então, assim, a gente fica mais estressado, o cortisol não desce, e aí você procura as suas compensações, porque é quase como se a gente não tivesse autorização para puxar o freio de mão, parar e falar assim, peraí... Eu estou nessa vida para fazer o que exatamente? Correr, né? Correr contra o tempo. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa que falou assim, que vem a sexta-feira. Eu falei, a sexta-feira, era ontem, né? Vem a sexta, já vem agosto e já está aqui o Natal. Então, assim, a gente nessa pressa, a gente nessa velocidade, a gente procura muito do lado de fora, muito, por conta dessa coisa que é social, por conta dessa coisa também que é prazerosa, a gente procura muito resolver a nossa ansiedade sem prestar atenção o quanto você está pressionado, o quanto você está ocupado. Eu não sei se a gente busca resolver, mas sim compensar. Porque como a gente tem muita demanda e elas não acabam, né? Porque a vida é isso, né? Eu acho que é uma forma de compensação mesmo. Eu mereço. Mas eu tô acho cansada, eu não quero cozinhar hoje. Eu mereço uma pizza, sei lá. Eu hoje estava com a Jaqueline, né? Ela estava anotando um negócio e eu estava respondendo um monte de coisa de trabalho. Quando a gente consegue... E assim, eu estou falando isso porque eu também me incluo, mas o que deveria fazer? Não, agora eu não vou responder nada. Mas, porque o outro está com pressa, eu não estou. Né? Uhum. Eu não deveria estar. Então, eu acho que também essa coisa da consciência de que você está aqui nessa vida também para viver. E viver não é necessariamente você botar o pé no acelerador e ver... Porque você nunca chega. E eu acredito muito que resgatar o que é básico, sabe? A gente está deixando de fazer o que é básico e isso tem um preço muito alto para nossa saúde. E tem coisas que, tudo bem, a gente está na era aí da tecnologia, tudo muito rápido, WhatsApp, tudo, né? A gente tem, mas nós somos seres humanos e não estamos na luz dessa velocidade. E isso está causando, né, vários problemas de saúde. Por exemplo, doenças autoimunes. A gente nunca teve tantas doenças autoimunes catalogadas. O que é uma doença autoimune? Então, é uma resposta, né, inflamatória. O seu corpo está reagindo ao seu próprio corpo. Entende? Uhum. Isso é muito, muito curioso e, ao mesmo tempo, preocupante. Que é como se a gente estivesse com estranhamento dentro da gente. Sim. Né? O nosso corpo mesmo não consegue... Ele mesmo está se estranhando com ele mesmo, né? Então, assim, mas é por isso. Hoje eu vejo muito isso com os pacientes. Antigamente, eu acredito que as nutricionistas tinham outro trabalho. Hoje o meu trabalho é falar para o meu paciente, vamos comer devagar, por favor. Vamos pegar esse garfinho, botar aqui e pausar na mesa. Porque mas é não importante, pega o celular na... né? Porque isso é importante. O processo de mastigação é o primeiro, né? Vamos dormir. Gente, a gente precisa dormir. Eu sei que você tem que fazer um monte de coisa, mas você precisa dormir. Não tem como substituir isso, sabe? Então, são coisas básicas que a gente está perdendo e isso tem uma consequência muito alta, né? Alta para nossa vida, para a gente viver bem. Eu sempre falo para os pacientes, por que você veio aqui? Aí ele vai e fala, eu falo, mas eu quero que você viva bem. Você tem energia para brincar com seu filho, para você passear, para você se divertir. Porque se a gente não frear um pouco e ir nessa velocidade, o nosso corpo vai sofrer muito. Muito. E aí vão abrir N possibilidades para muitas doenças. As pessoas elas estão esquecendo, e eu acho que cabe a gente também lembrar. A gente tem o que fazer. Que não seja só estar interagindo com os quadradinhos pequenininhos, né? Eu até recomendo que assistam aquele filme Wall-E, que ele foi, assim, praticamente profético, né? Para falar de como a gente ia passar a se relacionar. Porque a gente se relacionou através das telas. Mas, gente,
na Finlândia o pessoal já está até tirando já das salas de aula, computador, é tudo feito mais na mão, porque são vias de aprendizagem, de acesso, de socialização. Mas a gente... Só trabalho de controle motor também, para se inscrever, né? Para tudo. E você aprende também assim, né? Você aprende os conteúdos, né? Que são ferramentas para a gente pensar também dessa maneira. Mas eu estou querendo enfocar, por exemplo, quem é que anda, passeia e olha por onde está indo? Nossa, estou andando por aqui. Nossa, olha o cheiro dessas flores, vou fazer dessas uma story. árvores. Aí para. Tão lindo, né? Selfie. Tô aqui. Oi. Aí, deixa eu ver quantas pessoas curtiram. Né? Então, assim... Que também é outra coisa que gera ansiedade, né? Porque para ver, né? Se curtiu. Aí, curtiu, será? A busca pelos likes, né? Pelas curtidas e tudo. E aí você vai andando, E é assim que eu digo assim, ver o céu azul, ver o sol brilhando, sentir brisa, sentir... Eu acho que assim, o fato de eu ter perdido a visão central me ajudou muito nesse sentido, porque de você tá tão ligada ao belo, e agora, assim, as coisas, a leitura, não sei o quê, e de repente, não, agora assim, é tão importante, mas eu acho que as pessoas estão esquecendo de se parar, sentar, bater um papo com seus celulares, descansando, tadinhos, eles também precisam. Então, assim, deixar eles de lado, eu não vejo, é quase impossível você ver uma pessoa que não tenha no seu cotidiano, na sua mesa de refeição, né? Lá em casa é proibido, né? Não, nenhuma refeição ninguém pode ter celular na mesa. Se pegar, apanha. Ninguém. Brincadeira, gente. A pessoa pega o celular na mesa e fica todo mundo olhando, assim. A pessoa fica até sem graça, ela bota assim, quase chorando. Mas voltando, né? Voltando, eu vou te perguntar, que a gente acho que é uma coisa importante também. Tá. O que a gente pode fazer? Existem alimentos que facilitam, que diminuem a ansiedade, que ajudam a gente, de alguma forma, a tranquilizar todo esse processo? Existe? O que a gente pode fazer? Então, vamos começar com os mais básicos, né? Existem vários chás. Então, assim, a própria terapia, só de ir lá e fazer o chá, já é uma... Mas o chá de saquinho ou o chá de... Hoje em dia, existem até marcas de saquinhos que valem a pena, sabe? Claro que se você comprar a erva a granel, ela é melhor. Ela vai ter ali mais propriedades. Mas existem hoje marcas de saquinho que são boas. Então, a gente tem chás de passiflora, que é um chá mais calmante, melissa, que também é outro chá muito calmante. Então, capim-limão. A gente tem por aí, né? Inclusive. Tem vários ali. Então, assim, o chá, ele é super bem-vindo para você fazer. Não gosto muito de chá. Faz ele, bate com uma fruta, que já aí vira um chá, e você consegue tomar. Mas é super bem-vindo. Tanto é que tem os chás encapsulados também. Ah, é? Tem. Nossa, não consigo tomar o chá. Ou eu tenho uma ansiedade, estou muito agitada e preciso de alguma coisa nesse momento para eu tomar. Dá pra gente manipular hoje nas farmácias de manipulação essas ervas em formas de capsulado e a pessoa começar a consumir algo que é natural, que não vai ter um efeito tão colateral quanto o medicamento e ser uma alternativa. Claro, né? Para quem não tem um transtorno de ansiedade. Isso é para pessoa que é mais ansiosa. Então, os chás são ótimos alimentos para a gente colocar aí para ajudar nessa ansiedade. O que mais que a gente tem? Eu sempre falo que frutas, né? A grande maior parte das frutas, elas vão ter nutrientes importantes. E quando a gente fala em acalmar, né? Quando a gente fala em diminuir a ansiedade, a gente fala de desinflamar. Então, sempre frutas em coloração vermelhas, roxas, elas vão ajudar muito nesse processo. Acho que eu gosto, que bom. São frutas que vão valer muito a pena. Alimentos verdes escuros, porque o folato, ele sempre vai ter uma relação também com a questão de ansiedade. E nós, mulheres, temos uma necessidade muito alta de consumir esse nutriente, o folato, e a gente consome pouco. Então, sempre nos vegetais verdes escuros, assim também como o magnésio, que está presente em maior parte nesses vegetais verdes escuros. Inclusive, o magnésio é um dos suplementos que as pessoas mais ansiosas têm que ter em casa.
Tem em casa. Magnésio é um dos melhores suplementos que Eu a nunca gente pude tem. imaginar. Uma vez eu estava na Alemanha e vi eles vendendo magnésio, tipo Redoxon, sabe? Promoção. Mas eu falei assim, gente, o que é isso? Quem toma isso? Não, quem toma isso? Pra que Existe? isso? Pra que é isso? Eu só sabia de leite de É magnésio. só magnésio? Pro estômago, né? Nunca vi. Então, assim, ali eu comprei, nunca usei, joguei fora, depois estragou. E não sabia, fiquei sem saber para que servia. Só comprei porque estava na promoção, que tem essa coisa também, né? Falei, deve ser bom isso aí. Tá barato, vou levar. Para que serve? Não sei, mas eu quero. O magnésio ele tem uma função de relaxamento muscular. Olha. Então, assim, se você toma ele à noite, ele vai propiciar o sono também. A gente tem vários tipos de magnésio. Bisglicinato, de malato, treonato. Esse daí é difícil de achar, né? Esse último aí. Qual? O treonato? Você acha as marcas de magnésio com os 2 primeiros, mas esse último... Você não é... Bom, acha, mas assim, não é comum. Acho que eles não sei se é mais caro, o que acontece. É um magnésio um pouco mais caro, mas hoje em dia tem muitas marcas, inclusive, né? Inclusive, eu andei a cidade inteira para achar, achei. Mas foi assim, uma luta para achar aquele exatamente que tem os 3, né? Exatamente. Que e aí todo mundo fala assim, você que só tem 2, só falta um. Eu falei, não, mas eu não Mas quero. é aquele que falta ali. Aquele que eu quero. Que é importante. Então, assim, mas é um excelente suplemento para quem é mais ansioso, mais nervoso, mais agitado, tá com insônia, cãibra. Então, assim, e assim, a gente tem uma demanda no nosso corpo muito alta de magnésio. Que engraçado. Gente, eu nunca soube disso. Não, eu sei que... Olha, Jaqueline, eu vou dar um exemplo. Eu tomo sempre cálcio com vitamina D. Aí eu fui na farmácia, não tinha com esses aí, tinha cálcio, vitamina D e magnésio. Eu falei, me dá esse aí mesmo, porque... E aí a minha cãibra diminuiu muito. Aí eu falei, rapaz, isso deve ser o magnésio. Quer dizer, a pessoa bem informada com relação ao magnésio. Né? Mas eu acho muito bacana você falar isso, porque isso ajudará e ajuda muito, e as pessoas não sabem disso. Acha que é leite de magnésio, entendeu? Não. Aí não. Que só serve para isso, para o estômago. Não, estou com problema no estômago. Né? Eu acho que tem essas coisas eu acabei de passar agora por uma loja. E o cara falou assim, aqui tem psicólogo. Você quer ficar maluco? Faz parte dessa cultura, né, de... Nutricionista é só para emagrecer, psicólogo é só para maluco. E advogada leite, e magnésio... Normalmente é para quem está com problema também. E leite de magnésio não tem nada a ver com... só o magnésio só serve para o estômago. A gente tem vários tipos de magnésio, né? Então, assim, a gente tem esse de malato, vai ajudar muito a mulher com SOP, né? O treonato, ele é um magnésio que está mais ligado à questão mental. Então, assim, cada um deles tem uma função mais apropriada. Mas qualquer um deles é bom, é muito bom. Pois é, eu comprei um, assim, meio tabajara, né? E deu super certo. Agora, você imagina um bom mesmo, vai ser um espetáculo. Eu tenho uma colocação para fazer em relação à ansiedade no processo de emagrecimento. Porque é um processo. Sim. Né? E ele, às vezes, é muito... Além de difícil, ele é longo. Né? Às vezes, eu já fiz, enfim... diversas vezes, reeducação alimentar, não sei o que, a gente se perde na vida e volta. E essa coisa você vai fazendo, por exemplo, a última vez que eu fiz durante muito tempo, inclusive durante a minha gravidez, eu acompanhei muito pelos vigilantes do peso. Sim. E depois que meu filho nasceu, eu fui tentando perder peso através dele também, só que assim, não é um processo rápido. Então, a gente muitas vezes se sente desestimulado, que é essa ansiedade de você chegar no resultado que você gostaria. Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos. Daí, você passou um mês fazendo negócio, você emagreceu 2 quilos. E você fica extremamente frustrado. Desculpa, gente, hora de buscar meu filho na escola. Então, com relação a isso tudo, a primeira coisa que você precisa parar e pensar ali como que você vai montar esse seu processo. O que é rápido, o que é devagar. Eu sempre falo isso lá. Por exemplo, no consultório, hoje eu tenho vários tipos de acompanhamento. E tem pacientes que eles precisam andar mais rápido. Eles precisam ver o resultado. E não há problema. Às vezes as pessoas falam assim, o bom é emagrecer devagar. Não existe isso.
o bom emagrecer devagar ou o bom emagrecer o mais rápido. Eu falo que o emagrecimento ele tem que acontecer no seu tempo. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de sentar com o meu paciente é perguntar para ele, olha, o quanto que a gente vai emagrecer, o quanto que você está disposto, por quanto tempo a gente vai traçar esse processo de emagrecimento. Não a reeducação alimentar, mas o processo de reeducação. Eu acho que isso já traz uma clareza. Porque, assim, eu tenho pacientes que chegam no consultório que se eles perderem 1 quilo ou 2 quilos por mês, eles vão parar o processo de emagrecimento. Então, a gente precisa também mostrar para aquele paciente que existem formas dele emagrecer mais rápido, sem ser coisas radicais. E também dele ver esse resultado. Porque eu acho que a questão central não é nem o quanto tempo que ele vai estar ali fazendo, mas ele mesmo ver o corpo dele mudando, ele sentir a mudança, ele sentir que está valendo a pena todo aquele processo. O que frustra, eu acho que dentro de um processo de emagrecimento, é a falta de resultado. Exato. Né? Mas eu acho que também tem uma coisa do imediatismo. Né? Então, é melhor fazer uma bariátrica logo de uma vez, né? É melhor eu Comer só ovo. Comer só ovo, 3 castanhas polenguinho e beber água, porque depois você fica desesperado de fome. E essa cultura do imediato, do que é para ontem, do instantâneo, eu acho que é muito mais do que imediato. A gente tem uma cultura de instantâneo, ninguém tem saco de esperar mais nada. E isso é processo de longo prazo. Então, nesse processo há 2 anos. Né? E controlando, porque senão daqui a pouco você se perde. E eu acho que, ao contrário do que se espera, eu acho que quando você começa a fazer, começa a funcionar, a tua ansiedade também baixa. Porque você começa a ver, eu estou fazendo alguma coisa que realmente funciona. Agora, o que eu acho que a gente também tem que desmistificar são essas fantasias de que tem que ser para ontem, de que tem dieta mágica, porque os influencers falam disso. Mas eu acho que de fato deve até funcionar para você emagrecer, mas isso não é sustentável a longo prazo. Se você nem a médio prazo, eu acredito. Se você trabalhar a mudança de hábito, nada vai, né? Porque assim, você perder meio quilo por semana, às vezes as pessoas falam assim, nossa, meio quilo é pouco. Que são 2 por mês, que eu falei, acabei de reclamar. Não é pouco, sabe? Não é pouco, é bastante. E acontece processo. de você passar de uma semana para outra e não perder peso nenhum? Pode acontecer, assim, Pode de estagnar? acontecer. A perda de peso não é um processo linear, né? Ela não é uma coisa que a gente vai fazer um cálculo certinho e olha... Tal data você vai pesar tanto. Não existe isso. E esse é o maior dos erros dos pacientes quando o assunto é emagrecimento. Às vezes eu tô terminando a consulta com alguns pacientes e vão falar assim... Vamos botar uma meta aqui pra você, ele? Já fica ansioso. Aí ele fala assim pra mim, quantos quilos? Mas eu não disse que seria uma meta de perda de peso. Eu disse que eu ia botar uma meta pra você fazer exercício, beber água. Eu não disse que ia ser uma meta de X. Mas quantos quilos que você quer que eu perca? Isso não existe. Por que não existe? Porque você pode fazer tudo 100%. E o peso que vai aparecer na balança não depende de você. Depende de vários X que tem ali no seu corpo. Hoje, por exemplo, eu estava com mais peso, mas sem ter engordado, com mais de massa magra. Se a gente for pela balança, o desespero se instala, né? Sim. Então, assim, por isso esse E essa cultura do peso, isso atrapalha a gente demais. Geração dos anos 2000 foi gente, porque trucidada. É muito comum acontecer isso que aconteceu com a Carmen hoje, né, lá no consultório. Ela ganhou massa, isso para ela, na idade dela, é ótimo. A gente passou a suplementação para isso, tá tomando lá, né? E isso é ótimo, só que aí a pessoa vai lá, olha a balança, o que aconteceu com a balança? Aumentou. Eu falei, não é tudo sobre peso. Engordei, e eu tô lá, não é ruim. E a gente está tentando explicar. E assim, porque também eu sou uma pessoa que faço atividade física, né? Eu bebo bastante água, eu procuro fazer
isso tudo direitinho, mas isso porque é muito tempo nessa vibe de aprender a lidar com a nutrição, de alguém que nunca se nutriu direito, inclusive, né? Então, eu sempre falo, especialmente quando a questão de emagrecimento, o paciente tem que olhar para o corpo dele e sentir que o corpo dele está saudável, né? Não, como é que está o meu corpo? Como é que está o meu percentual de gordura? Como é que está o meu percentual de massa magra? Porque isso, sim, é muito importante. Isso é muito importante. Agora, o peso em si ali, claro, né? É importante também, mas você tem que olhar com certo cuidado. Tem que olhar, porque o nosso corpo ele não é só para você só olhar o peso. A gente tem massa, a gente tem osso, a gente tem água. E por que a gente só quer olhar o peso? Então, a gente precisa começar a olhar ele por um todo. E entender que, especialmente quando o assunto é emagrecimento, cada um tem um processo. Então, não compare o seu processo com o do outro, porque a vida dele é outra e a sua é outra. Porque senão você fica preso a muitos paradigmas que vão fazer você desistir. Assim, para a gente poder ir fechando, né? Porque nosso tempo está acabando, mas colocando a ansiedade à mesa, né? Essa visão de que eu vou olhar para ali e vou pensar, eu não posso mais comer um monte de coisa, a gente está conseguindo desmontar bastante, né? Então, colocando essa questão das pessoas estarem ansiosas à mesa, né? Que além de ser a comida, é também a pressa, é também o celular. O que você diria, assim, né? Que recomendação você daria, né? Para essa questão de já entrar com desespero na hora de uma refeição, por exemplo? Então, primeiro, abandonar esse pensamento de que eu não posso comer. Eu falo sempre aos pacientes assim, não é que você não possa comer. Se você está aqui comigo é porque você escolheu. E você entendeu que se você chegou ao excesso de peso, ou se você está vivendo o que você está vivendo hoje, é porque você já abriu muitas exceções. Então, foi porque você abriu muitas exceções durante a sua vida que você está aqui. Então, agora, nesse momento, a gente vai fazer outras escolhas. Então, eu sempre falo que pensar diferente ajuda muito. Então, nunca usar o não posso comer, não, estou privando disso, não. Você está fazendo uma escolha diferente nesse momento. Vou comer amanhã, vou comer sábado. Exatamente, vou fazer uma escolha diferente. E começar a trazer mais leveza para esse processo de reeducação alimentar, sabe? Eu estou me alimentando melhor porque eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu estou buscando aprender sobre alimentação. Então, se você vem... como punição, né? Exatamente, sobre uma coisa que vai te fazer bem, sabe? Qual mal pode acontecer se você começar a mudar a sua alimentação amanhã? Você vai comer e vai ser bom. E não vai ser 3 castanhas e um polenguinho. Qual mal vai acontecer? Fale pra mim. É isso, eu acho que assim... E aí, sim, eu acho que a questão da ansiedade, ela também pode ser questionada quando você para e pensa onde você está. Eu estou aqui hoje, e hoje eu posso fazer isso. Isso é muito difícil. Eu estou aqui agora conversando com vocês, gravando esse podcast. Esse senso de presença nos foge muito no dia a dia. E é o que dá ansiedade. Né? Mas esse senso de presença, ele pode ser muitas vezes também trabalhado quando você presta atenção onde você está, o que você está fazendo, o que você está comendo, né? Qual o gosto que aquilo tem, né? Qual a textura que aquilo tem, qual a cor, né? Ou, né, quando a gente está falando de alimento, ou sua respiração mesmo. Caramba, eu tenho meu corpo aqui, tá tudo, um monte de coisa diferente aqui dentro de mim, funcionando para eu estar vivo. Então, assim, eu acho que tudo isso também, eu acho que a ansiedade, não estou falando do transtorno, né? O transtorno é uma coisa mais complexa que você precisa de uma série de procedimentos. Mas do mundo ansioso, né? Da geração ansiosa, das pessoas ansiosas, isso sim, eu acho que depende também da gente parar para olhar. Não precisa fazer nada de muito diferente. Você só sabe onde é que você está, o que você está fazendo. É tão mais simples. Você está sentindo, É tão mais leve, né? Então é isso, gente. Vou passar aqui para vocês as considerações finais, para a gente poder encerrar nosso podcast. Sempre muito, muito, muito bom. Sempre muito informativo, com muita coisa importante, né, Jaqueline? Eu vou te agradecer depois, mas já estou agradecendo. Mas passo para vocês, então.
Para o EPA. Foi muito legal participar disso. Obrigada pela oportunidade de perguntar para especialista umas dúvidas que eu tinha. Foi legal, foi divertido, foi descontraído, foi bem bacana. Obrigada. Quando é que você tem horário? Eu que agradeço. É sempre muito bom falar de alimentação, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, até porque foi através da alimentação que eu também, né? Eu passei por esse processo de reeducação. E isso teve um impacto tão grande na minha vida que eu virei nutricionista. Então, assim, tá aqui sempre dividindo um pouquinho daquele conhecimento que eu tenho com as pessoas para que elas entendam que realmente a nutrição é muito bom. Então, muito obrigada, tá? Nossa, eu que agradeço a vocês, agradeço a Jaqueline pela sua contribuição super técnica e super clara, objetiva, né? E competente, porque eu acho que isso nos ajuda muito, ajuda nosso público. Carol também, sempre... Porque eu acho que Carol, além de ser uma pessoa inteligente, ela também é uma pessoa leve, né? Ela traz essa leveza. E aí, né, fica uma coisa bem bacana. Obrigada a vocês e obrigada a vocês que nos assistem. Obrigada ao Estúdio Realize. E a gente se encontra no próximo podcast.